Hoje eu tô sem os meus meninos aqui, então, aí, ó, tá dando certo, conseguiu. Teve uma semana que eu tentei gravar e não consegui, não. Mas aí hoje deu certo, ó. Então vamos começando, então. O tema de hoje é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E aí eu peguei algumas passagens do Evangelho de João, no capítulo 13, versículos de 1 a 20, e no capítulo 14, de 1 a 7, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos de 25 a 30, para começarmos essa nossa reflexão. Então vamos serenando os nossos corações, agradecidos que estamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos benfeitores que nos assistem semanalmente ao longo do nosso Evangelho, ao longo da nossa semana. E vamos assim nos envolvendo dessas energias amorosas, que elas possam assim tranquilizar o nosso coração, nosso espírito, nos trazendo a paz, a harmonia, a tranquilidade dentro da nossa casa, que a nossa família seja envolvida dessas boas energias. Então vamos vislumbrando a nossa casa em volta e muita luz. Vamos mentalizando cortinas fluídicas nas paredes, no teto, telas magnéticas nas portas, nas janelas. Vamos vislumbrando a nossa casa com um cordão fluídico ao seu redor, para que a gente possa sentir essas energias nos envolvendo ao longo de toda a semana. E vamos colocando uma cortina fluídica na porta de entrada, impedindo a entrada de energias diferentes, energias que não sejam em concordância com o nosso ambiente familiar. E assim, agradecidos que estamos, nós damos início ao nosso Evangelho no Lar. Graças a Deus. Então, vamos à leitura. Vamos fazer a prece inicial, mas antes, a ideia do tema de hoje veio da questão 625 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec faz uma pergunta aos espíritos e a pergunta é: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E como resposta ele obteve: vede Jesus. Então, nosso guia e modelo é Jesus. Observa Jesus, né? Quando ele fala vede Jesus, observe, né? Jesus. Então, vamos à nossa prece inicial. Vamos nos dirigindo ao nosso Mestre querido, dizendo a ele: amado Jesus, que o teu olhar de ternura e compaixão envolva hoje o nosso coração, que as tuas palavras de sabedoria e de luz se façam ouvir na nossa consciência. Fortalece-nos a fé nos momentos de incerteza, renova-nos as forças quando o cansaço nos visitar. Purifica-nos os pensamentos, para que vejamos a verdade do caminho que devemos trilhar. Ajuda-nos a compreender os propósitos maiores da nossa existência e aceitar com serenidade os desafios que fazem parte do nosso crescimento espiritual. Que saibamos reconhecer os pequenos e grandes milagres que o universo coloca no nosso caminho e que, guiados por tua presença amiga, Senhor, possamos cumprir com amor e coragem a missão que nos foi confiada nesta vida. Aos benfeitores que nos assistem através de ti, a nossa eterna gratidão. Que assim seja. Vamos também envolvendo as nossas companheiras, os nossos amigos que não puderam estar presentes nesta noite, bem como suas famílias, seus lares, que possam estar envolvidos do amor, da paz e da serenidade. Então, em João capítulo 13, versículo de 1 a 20, Jesus lava os pés dos discípulos.
Essa é a passagem. Nessa passagem, a época aquela época da Páscoa, né? Que simboliza a Páscoa, e Jesus lava os pés dos discípulos como um símbolo de, de servidão, né? Jesus, isso era um costume muito praticado na época, porque as pessoas elas faziam grandes caminhadas, né? Elas caminhavam grandes distâncias e sempre que elas chegavam na casa era costume lavar os pés. Mas dessa vez Jesus se oferece para lavar os pés dos discípulos. E João fala assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era a chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus e disse-lhes: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. E respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. E disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem saiba ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que ele lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa, João disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o seu enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei que os tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E no mesmo capítulo 13, versículos 34 e 35, ele continua: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.
Bonita essa passagem, né? E aí, nós tiramos aqui de Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque aqui te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tá? Vamos continuar aqui. E para a gente encerrar a leitura, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículos de 1 a 7. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos o lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Graças a Deus. Procurei fazer de uma forma diferente, né? Porque nós trouxemos essa parte, né? De que João fala muito, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui João ele demonstra para nós, né, as atitudes que Jesus tinha, né, como exemplo, né, para todos nós. Então, quando nós falamos sobre Jesus, que ele era um guia e modelo, né, nós estamos nos referindo a alguém que já trilhou o caminho, né, alguém que pode nos ensinar algo que já sabe. E quando Jesus demonstra, né, todas essas atitudes, todas essas ações de amor, de caridade, de benevolência, de paciência. Ele está nos ensinando, na verdade, a trilhar o caminho, a usar da nossa fé para que a gente possa trilhar esse caminho. Eu vou passar aqui para o último slide, na verdade tinha deixado ele para que a gente falasse no final, mas eu vou para o final e depois eu volto novamente aqui para as vibrações. Eu pedi para a Iá preparar aqui para mim uma telinha muito bonita. E ele fala aqui que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então, por que ele é o caminho, né? Porque ele nos ensina a trilhar e a seguir, né, com amor, com humildade, com fé, com renúncia. Né? Jesus passou por todas aquelas dificuldades e ele através desses ensinamentos, ele quer nos poupar, né, de passar por todo o sofrimento. Né? Uma vez ele sendo guia e modelo, ele tem como nos guiar no caminho, pelo caminho, né? Nós precisamos saber a quem nós servimos, né? A quem nós seguimos, porque muitas vezes nós estamos seguindo o caminho errado, né? E ele é que nos conduz ao caminho correto, né? De que forma? Nos alertando da forma como nós devemos agir, da forma como nós devemos servir, amar o próximo. Então é isso tudo que nos conduz a Deus.
ele é a verdade, né? Porque ele ensina a olhar para dentro e a viver com sinceridade. Então, na nossa caminhada, nós vamos ter que fazer esse movimento de interiorizar, de entender o que nós precisamos modificar em nós, para que nós possamos continuar no caminho, né? Não adianta segui-lo e fazer as coisas totalmente diferentes daquilo que ele está ensinando. E ele é a vida, né? Porque ele nos ensina a amar, servir e transformar. Então, ele não fala somente, ele nos mostra com exemplos. A vida dele toda foi feita de exemplos. Então, todas as passagens, quando ele lava os pés, que ele age com humildade, né? Quando ele demonstra, né, para os discípulos, ele demonstra o amor dele. Quando ele diz que ele está lavando os pés e ele está deixando limpo, na verdade, ele está demonstrando um amor maior que ele podia naquela época, né? Porque lavar os pés era algo que era necessário, né, para que você pudesse se purificar. Então, todas as vezes que você entrava na casa de alguém, né, que você chegava na sua casa, era comum você lavar os pés, porque você vinha de uma longa jornada, né? Então, se alguém está fazendo isso por você, demonstra ser um amor muito grande, né? Demonstra ser uma entrega muito grande. Então, seguir Jesus é escolher todos os dias caminhar no amor, na verdade, na luz que nos conduz ao Pai. Graças a Deus. Meninas, se vocês quiserem comentar alguma coisa, por favor, fiquem à vontade. Não? Então, vamos seguindo, então, graças a Deus. Vamos para as vibrações. Lembrando que vibrar é nós doarmos o melhor que há dentro do nosso coração, em favor daqueles que necessitam, em favor de nós mesmos também. Em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo Jesus, abramos o nosso coração em vibrações de amor, de paz e reconforto. Vibremos pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos animaizinhos de estimação. Vibremos também pelas nossas irmãs, pelas nossas companheiras, pelo Márcio, que não pôde estar presente nesta noite, também por suas famílias, por seus lares. Vibremos também pelos amigos e familiares que estão no nosso caderno de vibrações e que a espiritualidade amiga que conhece suas necessidades possa levar as nossas vibrações até eles, que eles possam ser atendidos em suas necessidades. Vibremos pelos nossos amigos, vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho que compartilham a jornada conosco e que nos nutrem, nos envolvem com seu amor, com seu afeto. Vibremos por todo o nosso globo terrestre, que os nossos irmãos que necessitam dessas vibrações, nós rogamos à espiritualidade amiga que possa conduzi-las aonde houver maior necessidade. E pedimos, Senhor, licença nesse momento para vibrar por nós mesmos. Agradecemos a Ti, Jesus querido, por nos sustentar até aqui. Que a Tua grandeza resplandeça sobre nós hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. E vamos então para a prece de encerramento. Vamos mentalizando o nosso Mestre querido e a oração que Ele nos ensinou, para que nós pudéssemos estar em comunhão com o Pai, assim como Ele sempre esteve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Lembremos então que tudo o que pedirmos em oração, crede que recebeste e ser-vos-á concedido.
Marcos capítulo 11, versículo 24. Obrigada, meninas. Uma boa semana para vocês, para suas famílias. Que a paz possa habitar os seus lares, estar presente entre as suas famílias. Tenha uma boa semana até o nosso próximo encontro. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Obrigada por vocês também, gente. Obrigada por tudo. Boa semana. Obrigada. Obrigado, Fê. Obrigado. Vocês estão bem? Ai, que bom, que bom. Tudo bem também, graças a Deus. A semana voou, menina. Parece que a gente falou ontem. E, nossa senhora, hoje não parece que foi ontem que a gente conversou, né? Então, eu falei que já era 5 horas. Meu Deus do céu.